igreja amada. Amém. Deus vai falar conosco esta noite, amém? Aleluia. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia aí, em João 14. João 14, versículo 16. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. João 14, versículo 16. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E é algo que eu gosto muito de falar. Eu já fico emocionada só de falar, gente. Porque esse é algo que eu gosto de falar, de ouvir outras pessoas falarem sobre. Claro que a Bíblia toda é maravilhosa, mas sobre o Espírito Santo, ele é especial nas nossas vidas. E o momento em que a igreja está vivendo no mundo hoje, é essencial para nós estarmos ligados ao Espírito Santo, saber mais dele, procurar interagir com ele. Porque nós estamos passando dias difíceis. E os dias vão se tornar cada vez mais difíceis, porque a volta de Jesus está próxima. Então, nós como igreja do Senhor temos que nos conscientizar disso. Porque os sinais estão aí, para todos nós verem. Para a gente ver o que está acontecendo na terra. Então, o Espírito Santo é essencial nessa hora. Muito mais do que antes. Sempre foi em todas as partes. Mas agora é essencial a igreja acordar para isso. Ela está ligada com o Espírito Santo. Amém? Então vamos abrir a Bíblia aí. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. João 14, 16. Que diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Agora vamos pular lá para o versículo 26. Obrigada, pastor. Versículo 26 agora. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração, vamos orar nesta noite. Amém? Oh, Jesus. Pai querido, nesta hora, meu Pai, eu estou aqui, meu Pai, diante de Ti, diante da Tua palavra, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Teu Espírito Santo venha falar conosco esta noite, Pai. Meu Deus, eu não tenho nada para dar a este povo. Este povo é Teu, Senhor. Então que o Senhor, meu Pai, venha suprir as necessidades nossas, meu Pai. Então, em nome de Jesus, eu coloco esta palavra diante de Ti, me usa como Tu queres, meu Deus. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amados, o Espírito Santo, esses dois primeiros versículos que a gente fala, Jesus conversa com os discípulos dele, já falando sobre a partida dele, né? E que o Espírito Santo viria para a terra para auxiliá-los, para morar com eles, para fazer a obra com eles. E o Espírito Santo, ele é Deus dentro de nós. Nós temos que ter essa consciência que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é uma força, ele não é um vento, não. O Espírito Santo, ele é Deus, assim como Deus, Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Jesus é o Filho, é Deus, o Espírito Santo também, ele é Deus. Amém? Então, nós precisamos ter essa consciência, que o Espírito Santo, ele é Deus. Às vezes, a igreja trata o Espírito Santo como ele fosse uma pessoa secundária, como ele não fosse tão importante no ministério. E o Espírito Santo, ele está aqui na terra. Quando os profetas vieram, Deus veio através dos profetas, falava com os profetas. Jesus veio na terra, Deus veio na pessoa do Senhor Jesus, que estava presente.
E hoje o Espírito Santo, ele está dentro de cada um de nós. Nós carregamos um tesouro incalculável, que se chama Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós nunca estamos só, amados. Nas horas mais difíceis da nossa vida, Ele está conosco. Oh, aleluia, Jesus. Nas suas necessidades, clame por Ele. Chame por Ele, porque Ele está aqui para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos guiar. Amém? Nós vamos ver algumas características do Espírito Santo na vida do crente. Lá em João 16, vai nos dizer que Ele nos leva a Jesus. É o Espírito Santo que nos leva a Jesus. Então, lá em João 16, abra a Bíblia aí. João 16, verso 13. 13. João 16, verso 13. Que vai dizer assim: quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É só através do Espírito Santo que podemos conhecer Jesus. É Ele que nos apresenta o Senhor Jesus. Não é através de pessoas, de imagem. Às vezes as pessoas nos falam de Jesus, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós saímos para evangelizar e nós falamos de Jesus para as pessoas, nós oramos para as pessoas, mas é o Espírito Santo que vai convencer ele daquela palavra. É o Espírito Santo que vai fazer aquela semente crescer dentro do coração do pecador. Amém? Aleluia, Jesus. Então é o Espírito Santo, Ele é o Espírito da verdade. Se nós queremos conhecer a verdade, nós temos que estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Aí vamos falar que a Bíblia vai falar que Ele também convence o pecador, que está lá em João 16, 8. Evangelho de João 16, 8, vai dizer assim, ó: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então é o Espírito Santo que convence. Nós, seres humanos, às vezes a gente fica assim, indignado, às vezes que a gente prega para as pessoas, aí pega para a família, e às vezes não vê a família se convertendo. Mas tudo há um processo. O Espírito Santo, Ele age de acordo à vontade dEle, não é de acordo à nossa. A nossa que a gente fala e as pessoas já dizem: eu aceito Jesus, eu quero ser batizado e tudo. Mas há um processo do Espírito Santo trabalhar no coração de cada pessoa. E Ele faz isso. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Lembra de nós como estávamos no mundo? Quantas vezes, às vezes, a gente ouviu e para depois a gente aceitar Jesus como Salvador? Mas aquela sementinha foi plantada e o Espírito Santo foi dando crescimento, foi regando aquela palavra no nosso coração. E hoje é assim, o nosso dever é falar. É abrir a boca e falar de Jesus. É dizer para as pessoas o quanto Jesus é maravilhoso. O que Ele fez na nossa vida é testemunhar de Jesus. Mas quem vai fazer o convencimento não somos nós. Nós não temos esse poder de convencer ninguém. Esse convencimento, quem faz é o Espírito Santo. É o trabalho dele aqui na terra também. É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia nos diz também que ele se entristece. O Espírito Santo, ele se entristece. Lá em Efésios, abram aí. Efésios 4:30. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vai dizer assim, ó: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Se vocês for ler depois disso aí, vai dizer que palavras torpes que saem da nossa boca, julgamentos, injúrias,
Isso entristece o Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas estão fracas na fé justamente por isso. Ela se converteu, ela começou a caminhada da fé, vindo para a igreja, mas ela não mudou os hábitos antigos. Nós somos seres do céu, seres celestiais. Quem é do céu não pode estar com palavrão na boca, não pode estar com julgamento, não pode estar desejando mal ao próximo, não pode estar se maldizendo. Então isso entristece o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é quem nós precisamos. Se ele se entristece, sai da nossa vida, o que será de nós? Então nós temos que ter em nossa mente, quando a gente estiver conversando, a gente for falar algo que desagrada, porque somos seres humanos, erramos. Mas aí é a hora da gente parar e pensar. Não, eu não devo falar essas coisas. Eu devo falar coisas que edificam as pessoas. Palavras que a Bíblia nos ensina. Palavra de bênção, palavra de ânimo, que levanta a pessoa. É isso que o Espírito quer para a nossa vida. Nós não devemos abrir a nossa boca, porque a Bíblia também diz que da mesma fonte não sai água doce e água amarga. Então da nossa boca tem que sair palavras que edificam a vida das pessoas. É isso que o Espírito Santo nos ensina e é isso que nós devemos praticar no nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo, ele também intercede por nós. Glória a Deus. Lá em Romanos 8:26, abram aí a Bíblia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em Romanos 8:26, vai dizer assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia, Jesus. Então, nós não sabemos orar. Às vezes, o que a gente quer para a nossa vida não é aquilo que Deus deseja para nós. Então, é nossa hora quando a gente abre a nossa boca para orar, que a gente está em sintonia com o Espírito Santo, ligada com o Espírito Santo, Ele intercede por nós. É naquela hora também de dor, que você está tão doída, o seu coração está tão dolorido de alguma coisa que aconteceu, que você não tem nem força para orar. Mas você ajoelha, você se liga no Espírito Santo, e é nessa hora que Ele intercede. É nessa hora que Ele intercede por nós com gemidos, que diz que não dá para decifrar. Não dá para dizer que gemido é esse, o gemido que o Espírito Santo dá. Esse gemido inexprimível. Então não dá para explicação. Não tem explicação esse gemido do Espírito Santo ao nosso favor. Então por isso que Ele é o nosso intercessor, é o nosso ajudador, é o Deus em espírito aqui, vivo na gente, morando em nós. Muitas vezes a gente age no nosso dia, levantamos, vamos correr para ali, para aqui, como se o Espírito Santo não morasse em nós. E nós temos sempre que lembrar disso, todos os dias, todas as horas, que há um ser maravilhoso morando dentro de nós. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pensa você aí, você esqueceria uma pessoa muito importante que você acha na vida. Meu Deus, fulano é tão importante para mim. Você esqueceria que ela mora na sua casa se ela fosse morar lá na sua casa? Porque de repente essa pessoa importante para você não mora junto contigo, mora em outro lugar. E você ia esquecer que ela mora dentro da sua casa. Você ia levantar de manhã, você ia fazer as suas coisas, você ia comer sem lembrar dessa pessoa? Não ia. Assim é o que nós devemos lembrar. O nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo de Deus. E nós devemos nem esquecer disso. Por isso que nós devemos sempre estar atentos ao que a gente faz com o nosso corpo. Porque ele é templo, morada do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí diz que o Espírito Santo, ele tem vontade. Aí vamos abrir lá em Atos 16, 6 e 7. Que fala assim: e percorrendo a região
de Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Aqui está falando de Paulo, quando ele saiu para pregar. Então, o plano deles era para ir para esses lugares. Mas o Espírito Santo tinha outros planos para ele. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Às vezes a gente planeja algo que de repente sai tudo diferente do que a gente planejou. Mas lá na frente a gente vê que aquilo que saiu diferente era melhor do que a gente tinha planejado. Que aquilo talvez que a gente planejou não ia ser bom para nós. Por quê? Porque foi interferência do Espírito Santo. Ele interferiu para saber. Porque quando a gente está com a vida na mão do Senhor, quando a gente tem uma intimidade com o Espírito Santo, muitas coisas a gente deixa de padecer, a gente deixa de sofrer. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, muitos casamentos poderia ser diferente se tivesse a opinião do Espírito Santo, a direção dele. Mas de repente, a gente conhece alguém, o nosso coração bate forte, os nossos olhos fazem o coraçãozinho, e a gente não vai pedir direção de Deus. Pede direção da irmã, do irmão, do profeta, e não vai buscar o Espírito Santo para saber se é ele. Se aquele casamento que eu estou querendo, se aquela pessoa é para a minha vida. E aí acaba que casa e acaba estragando a vida, quebrando a cara. Por quê? Não houve, tem muitas pessoas que depois querem botar a culpa em Deus. Eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus e ainda acontece isso comigo. Mas ela não buscou a direção do Espírito Santo. Ela não buscou a direção do Espírito Santo. Talvez se Paulo e esse amigo dele aqui tivessem ido para lá sem a permissão dele, eles teriam dado com um burro na água. Mas como o Espírito Santo impediu e eles ouviram a voz, porque muitas vezes, o Espírito Santo fala conosco, mas nós não temos ouvidos sensíveis para ouvir a voz dele. E a gente acaba por quê? Porque o nosso querer está acima da vontade dele. Ele fala, mas nós não ouvimos. Nós queremos fazer a nossa vontade. E aí acaba que nós acabamos sofrendo. Por quê? Por não dar ouvido à voz do Espírito Santo. Eu costumo dizer, eu já disse aqui no culto de mulheres, que muitas revelações, e revelações grandes na minha vida, foi dada no Bom Dia Espírito Santo. Duas delas que eu estou me lembrando aqui, eu vou contar para vocês. Quando eu era membro ainda aqui, eu cheguei a ser membro aqui, quando eu cheguei de Brasília, eu vim ser membro. E aí, uma vez eu estava contando um testemunho e Terezinha aqui, evangelista, ela chegou para mim, depois que eu cheguei lá atrás, ela falou bem assim, você logo, logo vai ser levantada obreira. E tinha pouquinho tempo que eu estava aqui. Você logo, logo vai ser levantada obreira. Eu falei, que nada, eu nem quero ser obreira. Não, não quero não. Ela falou, mas vai. Porque na hora que você estava contando o testemunho, eu vi uma luz muito forte na sua cabeça. Oh, aleluia! Ela falou para mim, amados. E não foi depois de muito tempo, não. O tempo foi curto quando eu fui chamada para ser obreira. E eu não queria, amados. Olha aqui, o recado de Deus para algumas pessoas aqui. Você que está correndo do chamado, não corra. Não corra, porque o que Deus tem para você vai ser feito. Então é melhor você vir. Porque eu corria, amados. Eu corria muito. Quando o bispo Elias me chamava, na época ele era pastor, ele chamava, Lena, você tem potencial, vamos para a aula de obreira. Eu não vinha de jeito nenhum. Eu não perdia culto, não perdia o Bom Dia Espírito Santo, mas aula de obreira eu não vinha. Até que um dia Deus deu uma direção a ele e disse assim para ele, ele disse assim, você pode vir, mas não é que você vai ser obreira, só para você aprender. Só para você aprender, você não vai ser obreira. E aí eu vinha, por obediência a ele. E quando eu fui para ser levantada obreira, ele me chamou sentada ali. Ele falou, manda fazer a sua farda. Porque Jesus está te chamando para ser uma obreira da casa dele.
E eu me sentia, como eu me sinto até hoje, incapaz. Mas a gente se sente incapaz, porque a capacidade não é nossa, a capacidade vem dele. A capacidade vem dele, é ele que capacita. Eu de mim mesma, eu não subiria aqui nem para dar um oi para vocês, nem um boa noite. Quem me conhece sabe o tanto que eu sou reservada. Mas é Deus, e a timidez já saiu um pouco, mas eu era muito tímida. Muito tímida. Mas é o Espírito Santo, você que tem esse medo, arranca esse medo hoje. Porque Deus tem obra para fazer através de você. Oh, aleluia, Jesus. Arranca o medo, porque o medo não vai te levar a nada. Você tem sonhos, você tem coisas grandes a conquistar, e Deus está te chamando. Você tem um chamado na sua vida, não enterre isso com medo. Não pense que é você que vai fazer, não, que vai fazer é Ele. Ele vai te capacitar para fazer o que Ele quer. Amém? E eu ando orando a Deus, amado. Esses últimos tempos eu ando orando a Deus para Ele enviar ceifeiros para a seara dEle. Porque nós temos necessidade de pessoas no evangelismo. Nós vemos a necessidade das pessoas de ouvir falar de Deus. Porque se a gente tivesse um grande número de evangelistas, uns iam para um lado, outros iam para o outro, assim, no mesmo lugar. Mas às vezes as pessoas querem conversar, querem desabafar, mas não tem tempo, porque senão a gente fica só em um lugar só, com uma pessoa só. E aí? E o tempo e as outras? Mas quando tem muita gente, o trabalho é mais desenvolvido. Então Deus está te chamando para fazer parte do grupo de evangelismo, ir para a evangelização, ir para o grupo para ser obreiro. Vá, atenda o chamado de Deus. Engraçado que quando a gente estava no mundo, chegavam os filhos do diabo e diziam, ai, vai ter uma festa lá no Mansidão. Eu mesmo falando de mim, que já fui. Lá no Mansidão, subi uma serra braba daquela, não olhava. Não olhava que era. Agora, quando a gente vem para a presença de Deus, tudo é difícil. Ai, não, eu trabalho. Ai, não tem meu marido. Ah, não, tenho meus filhos. Não. Deus, Ele não chama a gente desocupada, não. Ele chama quem está trabalhando. Um dia o bispo Elias disse isso para mim, eu não esqueço. Eu falei, bispo, eu estou tão ocupada. É tanta coisa. E tem casa para me resolver. Eu trabalho dando aula. Tem isso, tem aquilo. Ele falou, ele não chama desocupado, não, Lena. Lê a história lá daquele que lutou com os midianitas, como é o nome dele? Gideão. Vê se os outros estavam enfurnados na caverna e onde estava Gideão trabalhando. Então Deus, Ele nos chama desocupado. Não fique com medo disso. Ah, eu não tenho tempo. Tem tempo, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E a Bíblia é ou não é a palavra de Deus? Então, tem tempo sim, amados. Tem tempo. Então, voltando à revelação, meu Deus, voltando à revelação, então isso aconteceu, eu fui levantada obreira, e foi a melhor coisa. Se eu soubesse disso, eu tinha me esforçado, era muito desde quando eu entrei aqui. Eu digo para vocês, você que tem um sonho de ser obreira, mas o medo está te empatando, e de repente você que não tem, mas Deus não te chamou para você ficar sentada numa cadeira. Deus tem trabalho para todos nós, independente de idade, independente de posição social, independente de conhecimento. Eu não sei ler, eu não sei escrever. Deus tem. Na obra de Deus tem trabalho para todos. O Espírito Santo, Ele vai nos dirigir, Ele vai nos ensinar. É isso que Ele faz todos os dias. A outra coisa, quando foi para eu casar, antes de me casar, eu não tinha sonho de casar. Eu pensava assim, até em me casar, mas não era primazia na minha vida. Não era a coisa que eu mais queria na vida, não era casar. Talvez eu seja diferente da maioria das mulheres. Não era. Só que um dia, no Bom Dia Espírito Santo, me lembro como se fosse hoje. Terminou o Bom Dia Espírito Santo, eu sentei aqui na frente para arrumar a bolsa. E a mãe do pastor Elias veio. A mãe do bispo veio e falou assim, Lena, você namora alguém? Eu disse, não. E você está pensando, tem algum pretendente? Eu disse, eu não, e nem quero. Aí ela falou, não quer? Eu disse, não estou pensando nisso. Ela falou, pois chegou a hora de pensar. Porque o que eu vou mandar para você aqui foi o próprio Deus que mandou. Não é de mim, não. Você, a partir de hoje, começa
a orar pela sua vida sentimental, como se você já estivesse recebendo. Não é orar só orar, não. Porque eu sei que você já ora para Deus até afastar as coisas ruins. E eu orava, nisso eu orava mesmo. Mas ore para Deus te revelar quem é a pessoa que Ele tem para você. Porque Ele quer te dar um casamento e não vai demorar. E contou meses. Depois disso aí, acho que 2 meses, eu encontrei meu marido. Aí foi uma preparação de 2 anos, porque aí já vem a história que ele era do mundo e ninguém... Por isso, aonde entra aí o testemunho do meu casamento? Porque Pedro, quando eu conheci ele, ele era totalmente mundano. Mas havia um propósito do céu nas nossas vidas. Eu comuniquei com o bispo Elias, o pastor Elias na época. Ele falou, eu não aceito isso, Lena. Você é uma obreira, uma mulher de Deus. Vai namorar com um homem do mundo, que bebe, que fuma. Não, eu não aceito isso não. Você está proibida disso. Aí eu só saí e disse, amém, bispo. Mas o propósito que eu tenho com Deus, talvez o Senhor não entenda e ninguém entenda. Porque na vida do crente, Deus tem propósito na vida de muitas pessoas, mas a regra, a Bíblia, a regra da Bíblia é crente com crente, mundano com mundano. Mas Deus tem propósito. E na minha vida foi propósito. Na vida de Pedro também foi propósito. Que ele se converteu e hoje é um homem de Deus. Aleluia, Jesus. Então, por quê? Porque nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Quando há esse relacionamento com Ele, as coisas mudam, amados. Deus nos mostra coisas, Deus nos livra de males. Por que tem muita gente que entrou, estava na igreja, bem... Você dizia, gente, aquela pessoa ali é uma pessoa de Deus. E de repente, porque ali talvez era só aparência, na frente das pessoas. Mas provavelmente no particular, ela não gastava o tempo dela, ela não investia o tempo dela na busca do Espírito Santo. E isso é o que nos leva muitas vezes ao erro, é o cristão, só ser cristão dentro da igreja. Ele só ora, ele só busca dentro da igreja. E resumindo, igreja, hoje eu não vou acabar muito tarde, hoje eu vou acabar mais cedo. Resumindo, o Espírito Santo é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos está na pessoa do Espírito Santo. Às vezes você diz assim, Lena, você não sabe da minha vida. E eu digo uma coisa para vocês. Muita coisa só começou a mudar na minha vida quando eu deixei de priorizar coisas materiais e passei a priorizar coisas espirituais. Porque eu era obcecada por coisas materiais. Hoje, graças a Deus, eu não sou mais. Já há algum tempo, né? Não é bem eu sou hoje. Mas quando eu passei a ter essa intimidade com o Espírito Santo, ele foi me revelando que a riqueza nossa é o que a gente manda para cima. Não é o que a gente ajunta aqui na terra, não. Porque o que ajunta na terra só dá confusão, só dá maldade, só dá briga. E às vezes a gente passa tempo querendo ajuntar tesouro aqui e nem desfruta. Eu conheço muitas pessoas próximas a mim, que ajuntou muito bens na terra. Deixou de buscar a Deus para juntar bens na terra e morreu. E está só briga, confusão. E tem uns que nem morreram, mas a briga já está formada dentro da família. Por quê? Porque deixou de priorizar o céu para priorizar a terra. Nós estamos aqui de passagem. A nossa passagem aqui deve ser para a gente levar o reino de Deus para as pessoas. Apresentar Jesus para as pessoas. Não é para a gente ficar juntando bem se Deus nos der, amém. Porque se Ele tiver que dar, Ele vai dar. Mas não é para a gente ficar na nossa cabeça só isso. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ter uma casa assim, eu tenho que ter um carro assado. Gente, eu me lembro que no tempo que lançaram aquela pajeira, eu quase fico doida. Desempregada e pedindo a Deus pajeiro. Tem lógico um negócio desse? Você vê aonde é que está a falta de noção. Eu ficava doida quando eu vi uma pajeira na rua e ficava dizendo, em nome de Jesus eu vou ter uma igual a essa. Em nome de Jesus eu profetizo. Só que eu já tinha entregado a minha vida para Deus, estava numa caminhada com Ele. Ele não ia deixar eu quebrar minha cara. Porque se Deus me desse um carro daquele, eu ia quebrar a cara.
Por quê? Ia acabar me desviando, ia acabar não focando no que ele queria para a minha vida, e não ia acabar fazendo nada. Então, eu tenho certeza que Deus, quando Ele sonda os corações da gente, Ele sabe que lá dentro você vai ser uma pessoa que vai buscar Ele. Por mais que você relute, vendo o brilho do mundo, porque a gente fica iludida com o brilho do mundo, vendo as pessoas pedirem a mesma coisa, querendo a mesma coisa. Mas nós não somos pessoas do mundo, nós temos que nos conscientizar. Nós temos que nos conscientizar que somos pessoas do céu. Nós não somos da terra, nós estamos aqui por uma passagem. Nós somos seres espirituais, vivendo num corpo terreno, que vai ficar aqui. Mas nós vamos voltar para casa. Então, nós precisamos buscar o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E aí você diz, Lena, eu vou buscar o Espírito Santo. Como é que eu busco o Espírito Santo? Como é que eu faço? A busca do Espírito Santo, amados, é através da oração. Leitura da palavra, louvor, santidade. É isso que quando a gente pratica essas coisas, nós estamos buscando o Espírito Santo e dizendo para Ele, Espírito Santo, o Senhor é mais importante na minha vida. Nesse frio, tem dia que a gente levanta para vir para o bom dia, assim dizendo, eu queria ficar mais, dormir mais. Mas eu digo, não, o Espírito Santo é melhor. Ele é digno do meu louvor e da minha adoração. Eu vou lá para adorá-lo. E aí na hora passa aquilo, porque o diabo ele lança as setas dele. Se a gente cair, esse culto de quarta-feira, que é um culto de avivamento para a nossa vida espiritual, o Bom Dia Espírito Santo era culto para estar lotado de gente, não tem nem que faltar até cadeira para as pessoas. Mas as pessoas, infelizmente, a igreja de Jesus não está dando valor, o que tem maior valor, que é o Espírito Santo. Dá valor mais a ver demônio cair, a querer uma casa, a querer um carro, que são tudo coisas que Jesus pode te dar e Ele quer te dar. Mas antes dele te dar isso, Ele quer te dar o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Ele quer te dar o Espírito Santo, para que você não venha perder as bênçãos dEle, para que você não coloque isso como primazia na sua vida. Primeiro da nossa vida é o Espírito Santo, é Jesus. Foi Ele que deu a vida por nós. Amém, amados? Então, que essa palavra fique no coração de vocês. Vamos buscar, o Espírito Santo é uma pessoa. E quando a gente conhece uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, a gente quer interagir com ela. A gente quer ter um relacionamento. Vai me dizer que você que é casada, que ama seu marido, ele está para lá e você para cá, você não fala com ele, passa o dia sem falar. Não, não é assim. Que quanto mais a gente ama, mais a gente tem conversa, mais a gente tem papo para falar, mais a gente sorri, mais a gente interage. Assim tem que ser com o Espírito Santo. E muitas vezes a gente está interagindo com a vizinha que está fofocando, a gente está interagindo no Facebook, no TikTok, e a gente está deixando o Espírito Santo de lado. Isso está entristecendo Ele. É uma coisa que entristece o Espírito Santo, o nosso desprezo. Aleluia, Jesus. E na hora da nossa aflição, quem é que está conosco? É a vizinha? É o TikTok? É o Facebook? Não é. Quando a hora da nossa aflição, nós vamos chamar por Ele, clamar por Ele. Então, em nome de Jesus, amados, vamos colocar isso dentro de nós. Vamos buscar o Espírito Santo. Ter esse relacionamento próximo com Ele. Interagir com Ele, colocar Ele na nossa vida todos os dias, conversar com Ele, orar com Ele. Chamar Ele para conversar, para falar das coisas que estão acontecendo na sua vida. Conversa com Ele, como se você estivesse conversando com a pessoa que você gosta, que você tem intimidade. O Espírito Santo quer uma intimidade conosco. Ele não quer ser apenas só o Espírito de Deus que a gente... o Espírito Santo, mas que a gente não fala com Ele. Que a gente não coloca Ele na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso precisa mudar, a igreja do Senhor. O Espírito Santo precisa estar na nossa vida todos os minutos, todas as horas, ao amanhecer, na hora que a gente sai, quando a gente vai comer, quando a gente vai dormir, todas as horas, vai trabalhar. Ele precisa, porque Ele que nos dá a direção, Ele que nos livra das coisas ruins.
É Ele que nos diz o que está certo, o que está errado. Tem grandes homens de Deus aí, que Deus dá revelações a ele e dá isso de graça. Às vezes a gente vê e diz, eu quero ser daquele jeito, eu quero que Deus me revele coisas, eu quero que Deus faça isso e aquilo. Mas nós pagamos esse preço. Nós pagamos esse preço para querer. Às vezes só vê a pessoa lá sendo usada por Deus, mas não sabe o preço que ela paga lá dentro do quarto dela, no dia a dia dela. Ninguém sabe. Então, nós queremos mais do Espírito Santo e precisamos. Não é só querer, porque nós necessitamos. Vem dias difíceis, igreja. Vem dias difíceis. Se você ler a Bíblia, se você olhar para os acontecimentos, vocês vão ver que vem dias difíceis. E só vai suportar esses dias quem tiver ligado, comunhão, intimidade com o Espírito Santo de Deus. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé. Os levitas vão estar aqui cantando um hino da harpa, 678, e nós vamos estar orando. Então guarde esta palavra no coração de vocês. Vamos buscar essa intimidade com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Assim como a gente busca a intimidade com o marido, com os filhos, vamos buscar a intimidade com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus poderoso, Tu és santo, Pai. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Abra sua boca, igreja. Glorifica Ele, chame por Ele. Aproveite esse momento. Chame por Ele, que esse culto se estenda para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua vida. Oh, aleluia! Vamos chamar o Espírito Santo para a nossa vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo se move em você. Aleluia, Jesus. Oh Pai, oh Espírito Santo, Tu és maravilhoso, meu Pai. Aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo, nesta noite, meu Pai, entra, meu Pai, no coração dos Teus filhos. Espírito Santo, nós Te amamos, nós Te adoramos, porque Tu és Deus.
Tu és o nosso Consolador. É o Senhor que nós precisamos todo dia da nossa vida, meu Pai. Oh, Espírito Santo, vem sobre cada um que aqui está, meu Pai. Preenche esse coração, meu Pai, que está doído, Senhor. Esse coração que está decepcionado, meu Pai. Preenche com a Tua presença, meu Deus. Mostra para esta mulher, mostra para este homem que ele tem valor. Mesmo que o mundo diz que ele não tem valor, ele tem valor. Porque, meu Pai, o Senhor vive dentro dele. Nós somos um vaso de barro, meu Pai, com um tesouro dentro. Mostra para eles, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és poderoso, meu Pai. Tu és maravilhoso. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, meu Pai, pelas Tuas misericórdias conosco, meu Deus. Nos ensina a andar, meu Pai, nesta terra. Nos ensina, meu Pai, a chamar o reino de Deus para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Tira, meu Pai, as dores, Senhor, que o mundo tem causado na nossa vida. Tira, meu Pai, as cicatrizes, meu Deus. Em nome de Jesus. Que o Teu poder, meu Pai, o Teu amor venha nos consolar, meu Pai, nesta noite. E que nós possamos, meu Pai, a partir de hoje, te buscar mais e mais a cada dia. Colocar o Senhor na nossa vida mais e mais, meu Deus. Ter intimidade com o Senhor, meu Pai, todas as horas, todos os momentos. E desde já, meu Pai, nós te agradecemos. Eu te agradeço, Espírito Santo. Nós te agradecemos por tudo, meu Pai, porque Tu és maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amados, que essa palavra fique no coração de vocês. Amém? Glória a Deus. Hoje é quinta, hoje é quarta. Sexta-feira, nós temos um culto aqui. Sexta-feira.